Peço a você que abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 8. Esdras, o capítulo 8 é o texto que nós analisaremos, faremos a leitura de todos os versículos deste capítulo. Eu gostaria de lançar desde já o tema sobre o qual estaremos destacando, já temos falado deste tema, uma jornada debaixo da boa mão de Deus. Uma jornada debaixo da boa mão de Deus. O texto é um pouco longo, peço a você muita atenção, que você acompanhe com bastante concentração, com bastante reverência a leitura do texto. Talvez seja o de mais valioso, na verdade o texto bíblico é o de mais valioso que tem, e o nosso papel aqui como pregador é tentar fazer o que Esdras fazia, que era explicar a palavra de Deus, lida de modo que possa ser melhor entendida. Mas o que é mais importante não é a explicação, é a palavra que está sendo explicada. Então você precisa estar atento à palavra. E quando nós formos, como faremos agora, ler, que você esteja atento à palavra de Deus. Esdras, capítulo 8, diz-nos assim o texto das Escrituras. São estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabube, e com eles 70 homens. Ajuntei-os perto do rio, que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe em Casifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos,
em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos deles, 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz, para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos príncipes, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, além dos 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como o ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os, até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Bituí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Amém. Uma jornada debaixo da boa mão de Deus. No ano 1620 da nossa era, quando os primeiros peregrinos ingleses se dirigiram às terras que hoje são os Estados Unidos da América, buscando liberdade da perseguição religiosa,
e uma nova maneira de viver, a jornada foi preparada com oração e jejum. E a passagem bíblica que acabamos de ler foi lida por eles antes da partida. Embora com muita luta, a viagem foi bem-sucedida e assim nasceram os Estados Unidos da América. A viagem de Esdras, que inspirou os puritanos ingleses, debaixo da boa mão de Deus, também foi bem-sucedida. Irmãos, nos 10 primeiros versículos do capítulo 7 de seu livro, Esdras se dá a conhecer e fala de sua ida a Jerusalém. Conforme já vimos, nos versículos 11 a 26, que foram lidos semana passada, apresentando uma carta do rei Artaxerxes, menciona as circunstâncias de sua viagem. E nos versículos 27 e 28, adora a Deus por ter movido o coração do rei, por ter estendido para ele, Esdras, sua misericórdia, segundo sua boa mão sobre ele. Hoje, no capítulo 8, veremos um pouco mais detalhadamente acerca da subida de Esdras a Jerusalém. Destacaremos a preparação para a jornada, a realização da jornada e a finalização da jornada. A preparação, a realização, a finalização da jornada. Comecemos, pois, com a preparação para a jornada. Estamos 80 anos após o primeiro retorno, narrado em Esdras 1. 80 anos se passaram desde o capítulo 1 do decreto de Ciro e dos primeiros que retornaram da Babilônia. Cerca de 1.500 homens aqui, em Esdras 8, sob a liderança de 15 cabeças de famílias, se apresentam a Esdras. Eles eram os líderes, e eles reuniram suas famílias e somaram junto com Esdras, atendendo ao apelo de Esdras, para subirem a Jerusalém. E possivelmente este grupo fosse formado quando as duas genealogias são comparadas, de Esdras 1 e de Esdras 8, nós podemos chegar a essa conclusão, que possivelmente este grupo fosse formado por netos e bisnetos daqueles que há 80 anos haviam subido a Jerusalém. O número total de pessoas, incluindo as mulheres e as crianças, é estimado em 5.000. O percurso era de cerca de 1.500 quilômetros e seria feito em 4 meses. Um percurso de homens, mulheres, jovens, crianças, animais, mudança, roupas, utensílios, doações que foram feitas para o templo, e todo esse cortejo duraria 4 meses. E vamos destacar um pouco acerca da preparação para a jornada. Primeira coisa que eu quero destacar, que está no versículo 1. Esdras levanta um grupo. Já temos visto que a jornada da fé não é feita de forma solitária.
Eu tenho dito e repetido que servir a Deus não é para cavaleiros solitários. A jornada da fé é feita em grupo. E Esdras levanta então um grupo para subir com ele. A história do grupo fornece riqueza à história individual. Meu querido irmão, o irmão que está do seu lado fornece riqueza à sua vida. O irmão que semanalmente se reúne com você na casa de Deus para cultuar a Deus e caminha do seu lado quando você precisa de apoio, fornece riqueza à sua vida. E vamos dar só uma olhadinha, vamos dar só uma olhada nessa genealogia, ou nos primeiros versículos da genealogia, para a gente entender um pouquinho o espírito que estava por trás, o ambiente deste grupo. Quem era este grupo? Que grupo era esse? O versículo 2 apresenta um primeiro nome. Dos filhos de Finéias, Gerson. Esse grupo tinha um homem chamado Gerson. Esse Gerson nos remete a um outro Gerson lá atrás, quando Moisés, em seu exílio, tem um filho, e ele coloca o nome nesse filho de Gerson, e ele diz: eu sou estrangeiro em terra estranha. Um estrangeiro ali. Nesse grupo tinha um Gerson, um estrangeiro em terra estranha. Esse Gerson fala um pouco sobre o ambiente daquele povo, sobre o espírito que estava por trás daquele povo. Um povo que se sentia estrangeiro numa terra estranha. Aqui nós nos lembramos do Salmo 137, um salmo que diz mais ou menos assim: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveremos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Havia Gersons neste grupo, estrangeiros que ansiavam pelo retorno ao lugar que era seu. Que grupo era esse? Esse grupo tinha, quando nós vemos em seguida, um homem chamado Daniel, dos filhos de Itamar, Daniel. Não o Daniel, o profeta, mas um Daniel. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Alguém que ansiava pela justiça de Deus. Alguém que ansiava por ver Deus agindo. Nesse grupo havia um homem chamado Zacarias, no versículo 3, dos filhos de Zecanias, dos filhos de Parós, Zacarias. Zacarias significa Deus se lembra. Nesse grupo havia homens que esperavam que Deus manifestasse sua graça, se lembrando deles e levando-os de volta para suas raízes. Deus se lembra. Quando nós prosseguimos o texto, vamos para o versículo 4, dos filhos de Paate Moabe, Elioenai. Elioenai. Elioenai significa: no Senhor estão os meus olhos.
No Senhor estão os meus olhos. Deus se lembra. Deus é meu juiz, um estrangeiro em terra estranha. Era esse o ambiente daquele grupo. Era esse o espírito que havia naquele grupo. Um povo que se considerava exilado, mas que voltava os seus olhos para Deus, que entendia que Deus se lembra, que tinha Deus como seu juiz. E se formos fazendo esse exercício, nós chegaremos a outras verdades. Mas era esse o espírito daquele grupo. E eu quero finalizar este exercício voltando para o versículo 2. O versículo 2 diz assim: dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Davi. Percebam algo importante aqui, irmãos. Davi é mencionado. Cerca de 400 anos antes, Deus havia escolhido Davi para ser mediador de sua aliança com seu povo. 400 anos haviam se passado. Deus havia escolhido Davi. Dele viria o Messias. Seu descendente Davi me estabelecerá casa. Seu descendente Davi me estabelecerá um reino eterno. E na genealogia de Esdras 8, o texto faz questão de mencionar que havia um descendente de Davi. A palavra de Deus faz questão de mostrar que o tronco de onde o Messias viria estava preservado. O Messias, a aliança continuava em vigor. Dos filhos de Davi, tinha filho de Davi ali. O tronco ainda estava vivo. A geração daqueles dias era parte de um projeto maior. A geração daqueles dias era parte do povo da aliança. Os preparativos para a viagem. Os cabeças de famílias reunidos, 1.500 homens, com mulheres e crianças, cerca de 5.000 pessoas. Quando nós chegamos no versículo de número 15, nós vemos algo marcante. Esdras era um bom estrategista, ele era um bom logista, ou sabia lidar com a logística das coisas, melhor dizendo. Esdras reúne aquele povo e faz uma revista, faz uma avaliação antes de prosseguir. E nós vemos então no versículo de número 15, que ele ajunta o povo, acampa o povo por 3 dias antes de prosseguirem, e ele percebe que não havia ali nenhum dos filhos de Levi. Não havia. Não havia nenhum dos filhos de Levi. E isso incomoda Esdras. E ele precisaria dos filhos de Levi para dar prosseguimento ao projeto que ele tinha lá em Jerusalém, de ensino do povo. Os levitas eram cooperadores e precisava de levitas. Havia necessidade de levitas. Esdras, então, para ali eles ficam alguns dias. Esdras nomeia 9 líderes e 2 homens sábios, 2 conselheiros, e envia estes 11 homens a um lugar chamado Casifia. Nós não sabemos ao certo que lugar era este. Alguns dizem que ali em Casifia havia como que um lugar de adoração ou uma escola de levitas. Podemos dizer que era um lugar onde havia concentração de levitas. E ali, esses 11 homens vão. E Esdras os instrui direitinho como eles deveriam abordar esses homens, abordar os levitas.
E eles vão até lá, e chegam lá, e fazem uma abordagem. E o texto diz, 18 homens, mais 20 homens, mais 220 homens. 220, mais 20, mais 18, se levantam. Não era um número grande. Por quê? Não eram todos os que estavam naquele mesmo espírito que nós vimos na genealogia. Não eram todos que tinham aquela mesma visão. Deus se lembra. Os meus olhos estão colocados no Senhor. Um estrangeiro em terra estranha. Deus é meu juiz. Pelo que parece, muitos se adaptaram bem na Babilônia e não quiseram voltar. Mas houve o remanescente. E esse remanescente se dispôs. Agora com 220, mais 20, mais 18, 258. Pronto. Agora havia os levitas. Os preparativos foram feitos. A jornada poderia ser realizada. E eu quero, para finalizar este primeiro ponto, ressaltar com vocês o versículo de número 18. Tudo isso aconteceu. Tudo isso foi feito. Tudo deu certo. Todos os preparativos foram bem-sucedidos. Versículo de número 18. Segundo o que, irmãos? A boa mão de Deus sobre nós. Uma jornada debaixo da boa mão de Deus. Tudo foi feito debaixo da boa mão de Deus. A preparação para a jornada, prossigamos, a realização da jornada. A realização da jornada. A partir do versículo 21. Esdras apregoou um jejum, um tempo de manifestação de dependência, um tempo de oração. Esdras disse, olha, nós iremos, mas vamos deixar muito claro que não é na nossa força. Vamos deixar muito claro que não é na nossa sabedoria. Vamos deixar muito claro que nós dependemos total e exclusivamente de Deus, nos conduzindo nesta viagem. E é interessante, irmãos, aqui nos versículos 21 a 23, o texto diz que eles se humilharam perante Deus para pedir jornada feliz para eles, os homens, para os líderes, os cabeças de famílias, mas também para as famílias, os filhos, e tudo que era nosso, tudo que era deles ali, os animais, as riquezas, eles estavam com muitas riquezas, vamos ver isso adiante, a mudança, eles se humilharam para pedir a ajuda de Deus, e no versículo 22, Esdras mostra a sua coerência, e nos dá um pouquinho, assim, uma visão, ou uma pista, melhor dizendo, a respeito da qual, ou olhando para a qual, podemos entender um pouco mais sobre este homem de Deus, um homem que tinha um coração espiritual, um coração voltado para Deus. Ele havia dito para o rei que Deus protege os seus. Ele havia dito para Artaxerxes que a boa mão de Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. E agora eles empreenderiam aquela viagem de 1.500 quilômetros, viagem longa. E Esdras disse, olha, eu quis ser coerente com a minha fé. Eu disse para o rei que a boa mão de Deus é sobre aqueles que o temem, para o bem deles, sobre aqueles que o buscam, para o bem deles. Então, eu me senti envergonhado. Eu não quis pedir ao rei proteção. Eu não quis pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo. Eu preferi ir pela fé. Mas ele sentiu o peso
ele sentiu que não seria fácil. Ele falou, olha, vamos jejuar, vamos buscar a Deus, porque a gente vai precisar de proteção. E aqui então Esdras leva o povo a jejuar, a orar e a clamar a ajuda de Deus. Um grupo de 5.000 pessoas. Não havia soldados, não havia guerreiros, não havia armas. 5.000 pessoas, mulheres, crianças, idosos, animais, ouro, prata, mudança, deslocando por 1.500 quilômetros, num deslocamento perigoso. Esdras quis ir pela fé. Aqui eu me lembro do Senhor Jesus Cristo, lá em Marcos 9, quando, diante de um pai que queria a libertação do seu filho, o Senhor Jesus Cristo, depois que havia feito a obra, e os seus discípulos dizendo, Senhor, por que nós não conseguimos? E o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos, olha, é por meio de oração e jejum. Em outras palavras, é por meio de dependência. A obra de Deus é feita na dependência. Esdras agiu dessa forma. Irmãos, os comentaristas sempre fazem aqui um paralelo entre Esdras e entre uma viagem que se deu alguns anos depois, com Neemias. Eu quero que você vá rapidamente para Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, vejam os versículos 7 e 9. É o mesmo rei Artaxerxes, agora um outro líder de Deus, Neemias. E olha o que o texto diz. E ainda disse ao rei, Neemias, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeiramento para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque, o que, irmãos? A boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo, o que, irmãos, vamos juntos? Oficiais do exército e cavaleiros. Ora, Neemias agiu diferente de Esdras. Se Esdras abriu mão, Neemias não abriu. Ele estava com oficiais do exército, ele estava com cavaleiros, ele estava com proteção. Irmãos, quem é que estava certo? Quem é que estava errado? Os dois estavam certos. Cada um olhou a situação por um ângulo, de uma perspectiva. Cada um teve um ponto de vista. Mas o que estava no coração tanto de um quanto do outro era a confiança em Deus. Esdras confiou em Deus na ausência de soldados, de carros e cavaleiros. Neemias confiou em Deus com a presença de soldados, de carros e cavaleiros. A confiança não estava nos soldados, nos carros e nos cavaleiros, mas ele achou que seria importante tê-los com ele. Esdras pensou, olha, eu prefiro não, porque eu falei com o rei, e eu quero dar um testemunho do poder do meu Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Diz o Salmo 20, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Esdras e Neemias confiaram em Deus, ainda que Neemias tivesse carros e cavalos.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Bom, a realização da jornada. A jornada então começou com oração e jejum, pedindo a bênção de Deus, pedindo a proteção de Deus. Esdras dispensou proteção militar. E vamos continuar. Vejam no versículo 28 algo interessante que eu quero destacar. No versículo 28 o texto diz o seguinte: disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Irmãos, o que eu quero destacar aqui? O texto fala que o rei, os conselheiros, os príncipes e todo Israel ofertou. Mesmo os que não voltaram, ofertaram, para que a oferta fosse levada a Jerusalém. E pelas contas feitas, a oferta era muito alta, era muita riqueza, 25 toneladas de prata e quase 4 toneladas de ouro. Era muita coisa. Imagine só hoje alguém levando 4 toneladas de ouro. A gente vê esses carros fortes, né, que param aí nos supermercados para pegar os malotes de dinheiro. Imagina alguém sabendo que está um deslocamento com 4 toneladas de ouro, 25 toneladas de prata. Oferta do rei da Pérsia, dos príncipes, dos conselheiros, do povo de Israel que havia prosperado na Babilônia. É claro, irmãos, que alguns intérpretes dizem que pode não ser exatamente isso, mas outros pegam a literalidade do texto e dizem, olha, é aproximadamente este o peso. E Neemias aqui, Esdras aqui então diz o seguinte, olha, ele aproveita os levitas, os sacerdotes que estavam com ele, que ele havia arregimentado, e diz o seguinte, olha, vocês vão cuidar, vocês. Eu não quero essas riquezas nas minhas mãos. Vocês vão levar. Uma postura de seriedade. Ele era o líder ali, mas ele confiou os recursos aos levitas, aos sacerdotes, e ele disse, vocês são santos, e santos são estes objetos, esta prata e este ouro, oferta ao Senhor, não é dinheiro meu, é do Senhor, é para a obra do Senhor, Deus de vossos pais. Olha a honestidade de Esdras, a seriedade de Esdras. Veja só o que vem em seguida. Olha como o texto diz no versículo 29, vigiai-os e guardai-os, até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Vocês vão vigiar, vocês vão guardar esses recursos, e chegando lá vocês vão pesar de novo. E olha o versículo de número 30. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro, dos objetos, para trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. Foi pesado ali. O peso foi mostrado, olha, é isso que nós temos, vocês vão levar. E chegando lá vai ser pesado de novo, diante daqueles que vão cuidar dos recursos da casa de Deus. Seriedade, fidelidade, testemunhas. Era um grupo era mais de uma pessoa, era um grupo. Os registros estavam ali, é tanto de peso, é tantos objetos, lidando com seriedade com as coisas sagradas, entendendo que eram recursos para a glória de Deus, para serem usados na casa de Deus. E a viagem, então, foi realizada. Não se fala nada da viagem aqui. 4 meses de viagem. O texto vai prosseguir dizendo que eles partiram e chegaram.
Por que é que o texto não fala? Deus não quis falar, né? Foram 4 meses de viagem. Deus não pediu para que o autor sagrado registrasse como que foi a viagem. Só diz o seguinte, que eles foram, partiram e chegaram em paz. Mas a realização da jornada está aqui. E eu quero ressaltar o que está no versículo 22, o que Esdras disse para o povo reunido quando eles estavam jejuando e orando. Ele está dizendo aqui o que é que ele disse para o rei. Versículo 22. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. A realização da jornada, debaixo da boa mão de Deus. E a gente então chega ao final, a finalização da jornada, a partir do versículo de número 31. A finalização da jornada. No versículo 31, irmãos, vemos algo tão importante. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. O que é que está aí dizendo na sequência? E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Versículo 32, chegamos, partimos e chegamos. Partimos, e porque a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, chegamos. Ele nos livrou. Ele nos livrou. É só isso que é falado da viagem. Ele nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Não sabemos detalhes. Isso é suficiente. O Deus que livra os seus. O Deus que nos livra dos inimigos. O Deus que nos livra das ciladas que nos são armadas pelo caminho. Deus está nos guardando constantemente. Ele nos cerca por detrás e por diante. Sobre nós põe a sua mão. Tal conhecimento é sobremodo elevado, é maravilhoso demais. Não podemos alcançar. Um Deus que nos cerca, que nos guarda, que nos protege na nossa jornada. A boa mão dele sobre nós. Partimos, chegamos. Veja o prosseguimento do texto, quando nós vemos no versículo de número 33, o texto diz: no 4º dia, 3 dias eles tiraram para ajeitar as coisas, procurar acomodação, e no 4º dia, o texto diz no versículo 33, no 4º dia, o que eles fizeram? Pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Versículo 34. Tudo foi contado e pesado. O peso total imediatamente registrado. Prestação de contas, importante isso. Prestação de contas não é lidar com as coisas de qualquer jeito, não é pegar as coisas de Deus e lidar de um jeito desleixado, descuidado, não é prestar contas diante de testemunhas. Foi passado para eles 4 meses antes: olha, está aqui com vocês, vocês vão cuidar, vocês são santos, e isso aqui é santo, cuidem, e lá vocês vão prestar contas. Chegaram lá, olha, agora vamos prestar contas aqui, e lá em Jerusalém, os responsáveis receberam e tomaram nota, tudo foi registrado, tudo foi marcado, tudo foi guardado, tudo certo. Era de Deus, era para a obra, não era de homem algum. Reconhecimento do cuidado, prestação de contas.
Versículo 35, uma outra verdade, uma maravilhosa finalização, que fala sobre a finalização da jornada. Os exilados que vieram do cativeiro, Zacarias, Deus se lembra, Daniel, o Senhor é meu juiz, Gerson, estrangeiro em terra estranha, agora não mais. Elioenai, os meus olhos estão voltados para o Senhor. Suas famílias, aquela multidão de gente, era um número grande, considerando um número de pessoas, mais pequeno, considerando os que foram deportados. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram o que, irmãos? Holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, quem sabe pensando, embora eles não fossem mais 12 tribos, mas quem sabe pensando na origem do povo de Israel, as 12 tribos, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Eles chegaram, se acomodaram, deram prestação de contas, agora foram oferecer sacrifício. A esperança messiânica continuava viva. Sacrifícios oferecidos, olhando para o que Deus estava preparando para eles. Nós temos visto acerca do Deus que prometeu o Messias, e desde Gênesis 3, quando houve o pecado, quando houve a queda, Adão e Eva se esconderam de Deus, fizeram para si cintas com folhas de figueiras, e Deus foi e matou um animal, sangue foi derramado, e Deus pegou a pele daquele animal e com aquela pele fez cintas para Adão e Eva. Primeiro sacrifício. Primeiro sacrifício. Noé sacrificou quando saiu da arca. Abraão sacrificou diversas vezes lá no Monte Moriá. Ele disse: o Senhor proverá para si, meu filho, o sacrifício para o holocausto. O Senhor proverá. Em Moisés, todo o sistema sacrificial foi regulamentado. Davi: não oferei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Os sacrifícios, no decurso de toda a história bíblica. E agora a gente chega aqui, os exilados chegam em Jerusalém. E eles então oferecem os seus sacrifícios. A esperança messiânica continuava viva. Eles ainda aguardavam o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. A descendência de Davi ainda estava lá. Deus continuava trabalhando e completaria sua obra. Versículo final, versículo de número 36, então deram as ordens ao rei, as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, era ao sul, ao oeste, e estes ajudaram o povo na construção da casa de Deus. As ordens foram passadas, a carta foi lida. Esdras tinha em mãos, possivelmente, uma cópia do documento, da carta do rei Artaxerxes. E ali então essa carta foi lida. E aqueles que ouviram a carta, perceberam o selo real ali, que era verídica, autêntica, eles ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Tudo isso aconteceu. Nós voltamos para o versículo de número 31. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. A finalização da jornada. Uma jornada debaixo da boa mão de Deus.
Irmãos, finalizando essa nossa palavra, eu quero ressaltar que êxodos como este ilustram nossa peregrinação pela terra. Nós temos tantos hinos nos nossos hinários que falam sobre cruzar o Jordão, fazendo alusão a quando o povo de Deus saiu do Egito e fez aquela jornada, aquela travessia, e chegou na terra prometida, e ali então, quando o povo cruzou o Jordão, o povo estava na terra prometida. Cruzar o Jordão como símbolo de chegarmos ao final da nossa caminhada, da nossa jornada. E quando eu cruzar o Jordão, quando eu chegar ao céu, quando eu chegar na herança, êxodos como este ilustram nossa peregrinação nesta terra. Também estamos em jornada. Nossa vida é uma jornada. O apóstolo Pedro nos chama de peregrinos. O autor aos Hebreus trata de nós como estrangeiros e peregrinos, como Gersons, peregrinos em terra estrangeira. A grande jornada, nosso retorno aos céus, ao lugar de onde fomos banidos lá no passado, através dos nossos representantes. Estamos em viagem neste mundo. Precisamos nos preparar para a viagem, a qual leva toda a nossa vida. Precisamos realizar essa viagem e, com a graça de Deus, completar bem esta viagem. E tudo tendo em vista esse estribilho, uma jornada debaixo da boa mão de Deus. Precisamos, necessariamente, se quisermos ser bem-sucedidos nessa trajetória, estarmos debaixo das mãos de Deus, das boas mãos, e não de sua ira e de sua força. Podemos dizer também, irmãos, que há subjornadas, ou jornadas secundárias na caminhada, ou etapas, igual de um videogame. Quando a pessoa está lá jogando o joguinho e passou a primeira fase, passou a segunda fase. Mais ou menos assim para a gente ilustrar. Subjornadas, etapas na caminhada, as quais vamos completando à medida que avançamos. A nossa vida vai sendo vivida, etapas vão sendo concretizadas. A cada subjornada completada devemos nos alegrar, louvar a Deus por estarmos avançando rumo ao alvo. E em cada etapa devemos nos aproximar mais de Deus e não dele nos afastar. Devemos traçar os nossos caminhos de modo a estarmos mais perto de Deus à medida que o tempo passa. O diferencial é esse que temos falado desde o começo deste culto. É saber que a boa mão do Senhor está sobre nós. É essa força que nos possibilitará chegar até o fim. Que diferença isto faz? Que diferença? A boa mão do Senhor sobre nós. Saber que a boa mão do Senhor está conosco para o nosso bem é o que nos fortalece a cada circunstância, em cada momento da nossa peregrinação. Conforme Esdras disse, olha, eu me animei quando vi a boa mão do Senhor, quando vi que o Senhor estendeu para mim a sua misericórdia, eu me animei para a jornada. Quantas vezes na jornada precisamos de ânimo? Quantas vezes precisamos de graça para continuar? Quantas vezes a jornada parece dura, o caminho íngreme, difícil? Quantas vezes? Mas quando os nossos olhos estão colocados no Senhor e percebemos que a boa mão do Senhor está sobre nós, nós nos animamos, nós nos levantamos e prosseguimos. Avancemos, irmãos, avancemos na nossa jornada, prossigamos,
O caminho nem sempre é fácil, nem sempre é difícil. Há variações, há momentos de mananciais, de profunda alegria, de profundo gozo e regozijo, de grande frutificação, de êxtase, de prazer, de conquista. Há momentos assim, mas há momentos de vales áridos também, pedregosos, difíceis, vales à sombra da morte. Avancemos, entendendo que se a boa mão do Senhor está conosco, está tudo bem, está tudo bem. Enquanto avançamos, dependamos uns dos outros. A vida cristã não é solitária. O irmão que está do seu lado é para te ajudar e é para você ajudar também. Enquanto avançamos, compartilhemos as nossas causas e as nossas cargas. A gente não precisa levar tudo sozinho. Deus coloca a gente do nosso lado. Enquanto avançamos, abramos o nosso coração, choremos uns com os outros, nos alegremos uns com os outros. É assim que Deus quer que nós façamos. Enquanto avançamos, dependamos do Senhor, não desprezemos a oração e o jejum, não achemos que somos fortes o suficiente, não achemos que temos a condição que vai nos levar até lá, não confiemos na força do nosso braço, no dinheiro que está no banco, na sabedoria da nossa cabeça, na influência que temos. Não! Oremos e jejuemos, humilhemo-nos diante do Senhor. Deus, nós não damos conta sem o Senhor, nós não vamos conseguir. É só o Senhor para nos conduzir, é só o Senhor para nos guiar, é só o Senhor para garantir a nossa viagem, a nossa chegada. Uma viagem marcada por dependência, nos humilhar perante o nosso Deus, clamando jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que é nosso. Deus coloca nas nossas mãos recursos, podemos usá-los, mas não lançando neles, não colocando sobre eles a nossa confiança. Se o Senhor não edificar a casa, já era. Enquanto avançamos, dependamos do Senhor. Enquanto avançamos, devemos lidar com as coisas de Deus com seriedade e fidelidade, honrando a Deus, zelando pelo nome de Deus, pelo bom nome que sobre nós é invocado, honrando ao Senhor. Precisamos agir assim. Um dia haveremos de prestar contas da administração que Ele nos confia. Hajamos como bons mordomos, como bons servos, de modo que no final ouçamos: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Senhor. Enquanto avançamos, reconheçamos sempre o cuidado de Deus sobre nós. É Ele que nos guarda, é Ele que nos preserva, é Ele que nos livra dos perigos, das ciladas, das armadilhas, dos inimigos. É Ele. De alguns livramentos nós tomamos conhecimento, de outros não. Ele está sempre nos livrando. Enquanto avançamos, reconheçamos o cuidado do Senhor para conosco. Enquanto avançamos, nutramos a esperança messiânica. O Messias já veio, mas voltará. Enquanto avançamos, coloquemos os nossos olhos para os céus, aguardando a vinda do nosso Senhor para nos buscar, para completar a obra que já foi começada. O Cordeiro de Deus que virá como leão,
o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, e virá nos levar. Que sejamos sempre oferecendo a nossa vida como sacrifício ao Senhor, santo, racional, agradável, enquanto avançamos, que obedeçamos ao Rei e compartilhemos suas ordens. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto avançamos, declaremos com a nossa obediência, como vimos pela manhã, que o reino já chegou. E à medida que nós pregamos a palavra, nós estamos mostrando isso. O reino está presente. Vejam a carta do rei, a carta do rei. Ele já nos deu autoridade para avançar. Enquanto avançamos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Uma jornada debaixo das boas mãos de nosso Deus. Que Deus nos conceda uma jornada feliz. Eu peço a você que feche os seus olhos. E fale com o rei. Não o rei Artaxerxes. O rei dos reis, o senhor dos senhores, o senhor que inclina o coração de Artaxerxes, de Ciro, de Dario, dos líderes do nosso tempo. O Deus que reina sobre todas as coisas, mas que hoje manifesta o seu reino na sua igreja. Nós, súditos do seu reino, embaixadores do seu reino, devemos manifestar a sua glória. Coloque-se diante do Senhor, peça forças ao Senhor para a sua jornada. A jornada é fluida, nós estamos sempre nos preparando, realizando e finalizando. Etapas, subetapas, mas a grande jornada irá até o final. E queira Deus que um dia falemos, como disse o apóstolo Paulo, completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E podemos acrescentar como Esdras disse, porque a boa mão do Senhor esteve sobre mim. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por ser o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos acompanhar na jornada, com a boa mão do Senhor. Queremos, ó Deus, realizar a nossa jornada como o Senhor espera que o façamos. Queremos, ó Deus, usufruir da sua companhia e dos benefícios que podemos ter à medida que avançamos, quer sejam fáceis ou difíceis as etapas, quer sejam bons ou maus os momentos, mas que em todos eles possamos dizer como cantamos no hino: mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso, guardará, pois, o meu depósito até aquele dia.
Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos à medida que prosseguimos. E que através, ó Deus, da nossa vida como povo do Senhor, em jornada, em deslocamento, possamos honrar o seu nome. E aqueles que o Senhor quiser acrescentar, ó Deus, a este grupo que caminha rumo aos céus, que o Senhor faça e que possamos, ó Deus, ser bênção na vida deles e prosseguirmos juntos para o destino final. Que enquanto caminhamos, ó Pai, nos alegremos com cada conquista, com cada etapa completada, entendendo que o Senhor é fiel e há de nos levar até o final. Obrigado por tudo, Senhor. Ouve a nossa oração. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, frutífera, feliz na Tua presença. E que através de nós, ó Deus, a mensagem do Rei possa ser conhecida. Em nome de Jesus. Irmãos, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus em jornada, em deslocamento, para um só destino, caminhando por toda a terra, até aquele dia. Amém.